Então vamos lá. O preço invisível. Quanto você paga para ser amado? Não sei vocês, mas esse título ele me chama muita atenção, porque ele é um processo totalmente meu. Eu vivenciei isso e esse movimento ele não é ao acaso. Não tem nada ao acaso aqui, não tem nada aleatório. Conta um pouquinho da minha história. Esse encontro de hoje dá para dizer que é o primeiro movimento assim totalmente pessoal, onde eu vou expor algumas das minhas experiências mais dolorosas, mas que mais me transformaram. Então, ele representa o início de um movimento onde eu coloco essa bagagem do que eu já vivenciei, do que eu já trilhei um longo percurso no processo de autocura, para poder contribuir de alguma forma com quem se conectar com isso. Então, o preço invisível, quanto você paga para ser amado. Eu paguei um preço muito caro para ser amada. Paguei muito caro. E eu fui me dar conta depois, porque primeiro a gente paga, depois a gente percebe, né, que você está pagando, que aquilo está te custando muito. Talvez te custa mais do que você imaginava. Então, eu perdi muito dinheiro, muito do que eu conquistei até hoje eu perdi por conta de lealdades invisíveis, por conta de dependência emocional extrema que eu sempre tive. Eu perdi, junto com esse dinheiro, minha autoestima, meu poder pessoal, minha autoconfiança, que isso foi extremamente desafiador para mim, porque eu me sentia muito forte e eu me vi totalmente fraca, indefesa, sem forças e senti uma culpa muito grande. E a gente vai entender depois onde que a culpa entra nisso, né? E foi um processo foram longos 3 anos de reconstrução e de ressignificação dessas vivências, porque eu não me perdoava por ter feito negócios errados, por ter confiado em pessoas que eu não sabia que eu não poderia confiar nelas. E o que eu ganhei com isso? Eu ganhei 15 quilos. Eu ganhei 15 quilos, além de ter perdido dinheiro, eu ganhei 15 quilos. E estou agora no processo de liberar todo esse peso em excesso. Né? Então, essa parte eu ainda estou lidando com a consequência dessa dependência emocional e com a consequência desse preço invisível que eu paguei. E esse processo, por ter sido mais doloroso, ele foi o maior aprendizado que eu já tive na vida. Eu acredito que futuramente isso vai me render muitos frutos, porque eu quero auxiliar pessoas que estiveram num lugar muito parecido no mesmo lugar que eu estive a minha vida toda, que é no lugar de salvadora das pessoas, de cobradora da vida. Então eu gostaria de auxiliar, se me for permitido pela espiritualidade, auxiliar essas pessoas naquilo que está ao meu alcance. E no meu processo de busca de autoconhecimento, porque eu estudei muito, fiz muita terapia, muitos atendimentos, autoatendimentos, e recebi muito atendimento de colegas, de pessoas que eu confio, até que eu cheguei num livro do Joshua David Stone, que é A Psicologia da Alma, que inclusive é uma base muito importante da psicologia transpessoal. Não, se vocês quiserem, eu mando o link, a foto do vídeo lá no grupo, porque esse livro é fantástico e ele traz um conceito dessa visão transpessoal de amor condicional e amor incondicional. E esse é o princípio, essa é uma das maiores chaves que a gente vai ter acesso hoje aqui. O teu amor, ele é condicionado ou ele é incondicional? Quando eu li essa frase, muitas percepções, muitos insights eu tive, porque eu percebi que a vida inteira eu fiquei aprisionada num amor condicional. Eu condicionava as minhas escolhas, as minhas decisões, à decisão das pessoas, à escolha das pessoas. Eu me colocava totalmente em segundo plano. E se você olha para mim, eu não tenho esse perfil. Então eu me escondia totalmente, eu condicionava. Se eu quero fazer uma viagem, só se alguém vai junto, se eu quero comprar tal coisa, se alguém me incentiva ou concordava comigo. A necessidade grande de validação, de aprovação do que eu fazia, que estava certo, compro isso, desde uma coisa simples, compro isso ou compro aquilo.
Sempre precisava do aval da minha mãe, ou era do namorado, ou do meu pai. Meu pai tinha um peso muito, muito maior aqui. Isso se refletia na minha cura de relacionamentos, na minha cura profissional também. Então, quando eu percebi que o meu amor era condicional, que eu amava as pessoas se elas concordassem comigo, ou eu me sentia amada se elas concordassem comigo. Foi uma grande virada de chave. E ali eu percebi também que o meu amor próprio era condicional. Porque eu percebi que eu não me amava com 15 quilos a mais. Que era algo muito pesado para eu carregar. Então eu percebi que eu estava condicionando o meu amor próprio, o meu poder pessoal, a minha autoestima, com base em números, com base em conquistas, com base em metas que eu alcançava. Então, à medida que eu parei de alcançar as minhas metas, porque eu entrei num processo, eu não digo depressão profunda, mas eu fiquei muito deprimida por conta dessas vivências que eu passei. Eu perdi grande parte dessa estima que eu tinha por mim mesma. Eu parei de me cuidar. E porque eu estava totalmente condicionada a atingir aquelas metas. Eu era totalmente robótica. Eu precisava atingir metas, eu precisava ter resultado, eu precisava ganhar X por mês, eu precisava casar com 30 anos, eu precisava ter filho com 30 anos. Não casei, não tive filho ainda. Mas curei essa crença, ressignifiquei essa crença. Então eu era totalmente condicionada. E hoje eu estou buscando, trilhando um caminho em direção ao amor incondicional. Porque a gente sabe que é o amor mais sublime, é o amor da alma, é o amor do self. Então, a gente pode ter até consciência de que existe o amor condicional e o amor incondicional. Mas quando a gente vai perceber no dia a dia, por conta das questões do ego, da tridimensionalidade, a maior tendência é que a gente esteja mais próximo do amor condicional do que o amor incondicional, percebem? Comecem a perceber onde o amor condicional entra na tua vida. Pega um caderno, começa a fazer uma lista no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua relação você com você mesmo, nas tuas metas, objetivos pessoais, né? Quais condições você coloca para ser feliz, para começar a viver, para se amar? Isso é um exercício extremamente importante e que faz total diferença no processo de autoconhecimento. Se nós não fôssemos seres tão apegados, a gente estaria muito mais próximo do amor incondicional. Então, o apego nos aprisiona e nos condiciona a receber e aceitar migalhas das pessoas. E se eu aceito migalhas, em algum lugar, em alguma relação, eu estou também dando migalhas. Então, a gente vai para a questão principal aqui do nosso movimento, que é: quanto você pagou ou paga sem perceber para ser amado? Eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesma, porque você só consegue perceber que você está vivendo uma situação tóxica ou autodestrutiva, que era o meu caso, quando você começa a sair dela. Aí você olha para trás e vê a lama que você estava, daí você vê que estava difícil, que estava pesado, que realmente você não conseguia respirar. Então o exercício também é começar a questionar todos os dias sobre isso. Sobre as tuas relações, sobre as tuas decisões, sobre o porquê que você está se posicionando dessa forma ou daquela forma. E, na sequência, o quanto custa para você ser amado? Quanto custa se amar? Porque às vezes é mais barato, né, entre aspas, amar outra pessoa do que amar a si mesmo, né? Assim como não custa nada também eu julgar, criticar, teoricamente não custa nada. A gente vai ver na sequência o peso que tem uma palavra. Não custa nada eu julgar e criticar o outro, né? Mas será que eu consigo ser autocrítica? Será que eu consigo perceber onde eu erro, onde eu peco e lidar bem com isso? Porque perceber é uma coisa, resolver isso é outra, mudar é diferente, né? Então é isso que a gente objetiva trazer mais clareza nesses dois encontros. Quer trazer clareza sobre as dinâmicas que a gente vive, associado principalmente ao sistema familiar, e como elas afetam a nossa relação com o dinheiro. E aqui não é só dinheiro em si, é a prosperidade, é atingir as metas, é o crescimento, é o desenvolvimento e a evolução, porque nós somos espíritos vivendo uma encarnação na matéria que buscam a evolução.
pessoal e uma evolução coletiva. Então, esses movimentos que a gente vai fazer nesses 2 encontros, eles visam abrir caminho para essa libertação, para você ter uma soberania emocional que leva uma soberania financeira. Se você dominar o teu emocional, as tuas relações, não no sentido de controlar, dominar a tua reação diante de qualquer acontecimento, reação emocional principalmente, você tem um caminho totalmente aberto para a estabilidade financeira e para o sucesso financeiro. Então, o que é o preço invisível? São todas as trocas inconscientes em que abrimos mão de quem nós somos, do nosso poder, liberdade, dinheiro, tempo, saúde, em busca de aceitação, amor e pertencimento. Então, aquilo que eu comentei no início, de que eu perdi não só dinheiro, eu perdi a minha autoestima, eu perdi a minha autoconfiança. Imagina uma pessoa não confiar mais em si, sendo que eu era extremamente autoconfiante. Por que eu perdi isso? Porque eu queria pertencer. Eu queria pertencer à minha família. Eu queria ser aceita. E eu queria, sobretudo, ser amada. Porque eu sempre fui a boa filha, a boa aluna, aquela que é certinha, que não faz perguntas inconvenientes, aquela que acata tudo. Depois vai para casa e pensa, rumina aquilo uma semana, um mês, fica ruminando aquilo, mas guarda para si. Porque eu não posso me rebelar, eu não posso mostrar que eu tenho raiva, eu não posso mostrar que eu não gostei dessa situação. Então, por querer pertencer, que é uma das principais leis sistêmicas, eu aceitei inconscientemente perder meu poder, perder a autoestima, perder todas essas questões. E isso me afetou profundamente. Então, alguns exemplos desse preço invisível, né? Quando você se anula para agradar, quando você é o provedor financeiro sem ter reciprocidade, sem ter uma troca equilibrada, que aqui a gente entra na segunda lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, e principalmente ter medo de crescer e deixar para trás a família. Isso aqui está até destacado porque é extremamente importante e a gente não percebe que existe um processo de autossabotagem conectado a um apego ao passado ou alguma situação do passado ou alguém ou alguma pessoa, né, alguém do teu sistema familiar, e você se sabota, você gera bloqueios, tudo isso de forma inconsciente, para paralisar a tua vida, para paralisar o teu crescimento, para dizer assim, não é que eu não quero crescer, eu não consigo, a situação não me permite, porque no fundo você quer crescer, mas quer levar todo mundo junto. E quando a gente fala de prosperidade, de dinheiro, um aprendizado que eu tive é que eu preciso fazer por mim sozinha. Eu não consigo levar todo mundo junto. Porque aquilo que eu desejo não é o mesmo que as pessoas que eu amo desejam. Então eu preciso aceitar que o crescimento é meu porque eu faço por merecer. Eu sigo o meu caminho, eu faço as minhas escolhas. E eles vão seguir o caminho deles. Eles são todos as pessoas que eu amo, que convivem comigo. Em especial, família. Então, eu preciso aceitar que eles vão ficar e eu vou seguir o meu caminho. Seja ele qual for, onde for, com quem for, seja qual for a minha realidade. Esse movimento gera e está associado, é um movimento oculto, que está associado a muitas das situações de autossabotagem. Nos negócios e no relacionamento principalmente. Tá? Mas aqui a gente tem que focar na questão financeira, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de relacionamento. Então, eu posso ter medo de crescer porque eu não quero deixar minha mãe para trás, meu pai para trás. E aqui entra um ganho secundário, talvez, um benefício do dinheiro, que ele serve tanto como benefício como como malefício. Né? Então, o dinheiro ele pode ser usado de forma consciente, que daí já entra uma manipulação, ou de forma inconsciente, que também pode ser manipulação, porque existem pessoas que são manipuladoras e não sabem que são manipuladoras. Né? E eu sempre fui manipuladora. Até um certo período de tempo, eu não tinha consciência que eu era manipuladora. Eu só estava querendo garantir que eu não ia sofrer. Então eu manipulava as situações, relacionamento principalmente, para que saísse como eu queria para eu ter uma segurança emocional. Porque eu não conseguia lidar com dificuldades extremas. Eu era totalmente desequilibrada emocionalmente. Então,
O dinheiro ele pode ser usado como instrumento de punição, controle ou barganha emocional, principalmente em questões de dependência emocional. Então, se eu não tenho dinheiro, eu me coloco num lugar de que eu preciso de outras pessoas. Se eu não tenho dinheiro que dá poder, se eu não tenho um poder pessoal, se eu não tenho recursos que me proporcionam a vida que eu desejo, eu tenho uma tendência maior a cair em situações de relacionamentos que eu vou atrair pessoas que me prendem numa dependência emocional ou financeira, que está muito ligado uma na outra. Então, um dependente emocional atrai um codependente emocional. Isso fala muito no livro Mulheres que Amam Demais, que esse livro é fantástico. Fantástico. Eu já li e recomendo para muitas clientes que eu atendo, porque ali você vai compreender como funciona essa dependência e codependência. E quando entra dinheiro nisso, torna tudo mais pesado, tudo mais difícil. Porque eu posso até dizer que eu quero sair desse relacionamento, eu quero sair dessa realidade, eu quero mudar minha realidade, mas eu não tenho dinheiro. Então, enquanto eu não tiver dinheiro, eu continuo nesse mesmo sofrimento. Aí a gente volta lá para o início, que é a questão do amor condicional. Eu estou condicionando a minha mudança de vida ao dinheiro que eu não tenho, que está conectado numa falta. Então, eu estou alimentando um padrão de escassez. Então, quando a gente começa a se abrir para esse autoconhecimento, essas análises, elas são diárias. Porque tu vai questionando o que tu faz, por que você faz aquela escolha. Então, começa a perceber em que situações você está sendo condicional. Você está condicionando a sua felicidade. Ah, eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver dinheiro. E ao contrário, o movimento ele tem que ser feito antes, a nível energético, para que a abertura para o dinheiro e para essa realização aconteça. Então, se eu me fortaleço emocionalmente, eu vou curando essa dependência emocional que eu posso ter em níveis muito grandes ou níveis muito pequenos, eu consigo lidar mais fácil com o dinheiro e com questões financeiras. E aqui que entra a culpa. Porque se eu sinto culpa, eu vou me punir. Se eu sinto culpa e por trás dessa culpa tem uma raiva muito grande, no meu caso era assim, eu tinha muita raiva de como que eu fui tão inocente e aceitei fazer esses negócios que eu perdi muito dinheiro. Então, essa culpa, eu não podia punir as pessoas, porque eu amava muito essas pessoas. Eu me puni. Uma das formas que eu me puni, comendo muito e engordando. Porque eu percebi que a minha fome era emocional também. Então, eu transformei o meu corpo de uma forma que eu não gostava, para canalizar essa culpa mascarada ou somada com essa raiva em mim mesma. Porque eu não podia descontar no mundo, porque, voltando, né, eu era certinha, aquela boa filha, né, o exemplo, o modelo, então eu não podia sair dos trilhos. E onde que foi que o universo maravilhosamente me tocou numa dor profunda para que eu buscasse essa ajuda principalmente, né? Na questão financeira. Então, além de ser uma forma de punição emocional, o fato de eu perder dinheiro e de passar por dificuldade financeira também me fez buscar a saída e um movimento para poder transformar a minha realidade. Então, aqui tem um exemplo de dinheiro como punição, pode ser autopunição ou punição de outras pessoas, que aí já entra na manipulação, lá atrás também. Num exemplo onde ocorre a transferência do ex-parceiro para os filhos, por exemplo, em relação à pensão, né? Não recebeu a pensão, então, eu não vou comprar isso que você deseja, filho, porque teu pai ou tua mãe não pagou a pensão. Então, essa transferência da culpa, né? Esse joguinho que a gente faz sem perceber, sem saber, muitas vezes sem malícia consciente, afeta a nossa relação com o dinheiro. E aqui é aquela crença básica, né, que todo mundo já ouviu. Dinheiro é sujo, que é difícil para ganhar. Então a gente se sabota para não se diferenciar muito das pessoas que a gente ama, né? Então aqui já entra a raiz sistêmica, com base nessa crença, que eu não posso ser mais feliz ou mais próspera que a minha família. Se a minha família não é livre financeiramente, como que eu vou ser livre financeiramente? Então, o que me prende a eles é uma lealdade invisível a essa dor, a esse padrão de repetição de dificuldade financeira, por exemplo. Então, essa crença faz com que eu
gere N situações de sabotagem na minha vida, eu me sabote, porque eu desejo pertencer. E aqui entra a aceitação. Olhar para tudo isso, reconhecer tudo isso é extremamente doloroso, mas a gente inicia o processo de transformação quando a gente aceita que ela é necessária. E aí entra a rendição ao destino. Aceitar tudo como foi. Aceitar que eu tenho meu caminho. Aceitar que mesmo eu amando as pessoas, eu posso fazer escolhas diferentes delas. E essas escolhas vão me levar, vão criar uma realidade diferente que elas não vão viver. E tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Então, quando eu aceito que cada um tem o seu caminho, o seu tempo de evolução, o seu destino, eu me rendo a tudo como é, eu aceito, as coisas começam a ficar mais leves. Mas até lá, se você não soltar, é extremamente doloroso. Então, algumas crenças associadas a esses padrões sistêmicos, né? Na minha família, ninguém tem dinheiro, então eu não posso ter. Não posso ser mais feliz ou bem-sucedido que os meus pais. Se eu crescer muito, minha família vai se afastar de mim, porque eu vou ser muito diferente deles. E aqui essa última está até destacada. Eu preciso dividir com meus irmãos. Quem tem irmãos mais novos sabe que existe, querendo ou não, uma pressão, né? Porque os pais eles tentam ensinar o filho a dividir, a ser generoso, e eles acabam pressionando, obrigando a dividir com os irmãos. Isso aconteceu comigo. Eu era meio que obrigada a dividir com o meu irmão. Né? E se eu não dividia com o meu irmão, eu era punida. Punição, eu ficava de castigo, eles me xingavam, coisinhas assim simples, né, entre aspas. Então, eu era obrigada a dividir com o meu irmão. Então, isso teve uma consequência muito negativa, porque você acaba você acaba aprendendo a viver dessa forma, e você acaba se prendendo nesses padrões, onde você não se permite crescer muito, porque você tem que dividir com alguém. Você não pode crescer sozinho, você tem que sempre estar carregando alguém junto. Não sei se está fazendo sentido com vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só abrir o microfone e falar, tá? Aqui, a gente estava trabalhando com questões familiares e lealdades invisíveis. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso e linkar com a maldição financeira. Essa parte da maldição financeira a gente vai trabalhar profundamente na semana que vem, através da limpeza energética e da constelação de quebra de maldições. Tá? Tem oração também, então vai ser um processo bem mais espiritual, quântico, né, integrativo. Então aqui, só a título de conhecimento, a maldição, ela dura até que as pessoas se amem. Então ela vem como forma de ensinar o amor para as pessoas que se odeiam, ou pessoas que lá no fundo, lá na alma, tem um problema, uma dificuldade, uma situação em relação a alguém. No termo, no que se conecta, no que tange a sistemas familiares, a gente percebe as maldições em padrões repetitivos de perda, padrão repetitivo de, por exemplo, morte no parto, escassez, dificuldade financeira, padrão de dívidas, padrão de falência. Mas é uma maldição financeira quando é além do natural. Porque se você não conseguir, não souber administrar a sua empresa, você tem uma grande chance de falir. Você pode falir, ok. Isso só se torna um padrão quando se repete a N gerações. Quando é uma coisa muito forte, que não consegue prosperar. E você vai investigando nas gerações anteriores e você vê que volta e meia sempre aparece a mesma situação de dificuldade. E principalmente a questão da má palavra, uma maldição, maldito, né? É uma palavra negativa, pesada, que tem a intenção de prejudicar, bloquear, amarrar ou fazer mal a uma ou mais pessoas do clã. Essa maldição ela pode ser para as mulheres da família, para as crianças que nascerem a partir daquele momento, né? Na minha família, do que eu investiguei, porque eu sou uma investigadora nata dos sistemas familiares, quarta, quinta geração atrás, é uma maldição de mãe para o filho e a nora, porque ela não aprovou o casamento do filho com a nora.
Então ela foi lá na casa deles e praguejou e disse que eles não iam ser felizes, que os filhos iam nascer com problemas e essa má palavra, que seria como se fosse uma praga, né? Também dá pra gente colocar nesse mesmo patamar. Então essa má palavra, principalmente com a intenção. A questão não é nem tanto a má palavra, porque a gente sabe que aquilo que a gente fala tem frequência, tem onda, influencia, tem energia. Mas a intenção de prejudicar, quando ela é extremamente pesada, ela gera uma maldição no sistema familiar e isso faz com que se perdure N gerações. A gente escuta, né, na Bíblia tem também 7 gerações, né, para quebrar aquilo ali. Então nada mais é do que passar para frente aquilo que não é resolvido naquela geração atual. Então tudo aquilo que vocês não conseguirem resolver vai passar para frente querendo ou não. E vocês mesmo resolvendo muito do mais, né, o máximo possível, ainda sempre passa para frente alguma coisa. Por quê? Nós somos humanos, a gente está aqui para evoluir e essa é uma das melhores formas de evoluir. Através dos conflitos que a gente tem com familiares, com relacionamentos. Então a gente está aqui para evoluir mesmo. Então, maldição financeira também é extremamente importante compreender que às vezes as nossas escolhas, decisões estão condicionadas a esses movimentos maiores, de forças maiores, ocultas que estão no clã, que estão no campo sistêmico, no campo morfogenético. E a gente cai agora no abuso financeiro. Complementando, né? É o uso do dinheiro ou recursos econômicos para controlar, dominar, explorar ou subjugar outra pessoa. Não é egoísmo ou falta de ajuda financeira, mas é um mecanismo estruturado de poder. Isso aqui conecta lá atrás com quando eu comentei sobre manipulação, a questão do controle. E o abuso financeiro também está associado com essa questão do ganho de peso. Quando você vive uma situação de você é coagida por dependência emocional, né? Você atrai pessoas para estabelecer um relacionamento tóxico, né? Um relacionamento autodestrutivo, seja ele de amizade ou qualquer tipo de relacionamento, você pode ter internamente esse padrão de abuso ou de autoabuso. Né? Você pode se colocar em situações onde você é abusada porque você está conectada a esses acontecimentos no teu sistema familiar, dos teus ancestrais. Então, o corpo, quando a gente vivencia um abuso financeiro, o corpo ele reage como um abuso sexual também. Então, a questão do ganho de peso é para você se proteger, para você ser visto, para você ser reconhecido, para que as pessoas te percebam, para que você consiga ser notado, já que você, por exemplo, não está sentindo, você não está se sentindo visto. O teu corpo ele expande, ele reage dessa forma para que você se enxergue em primeiro lugar, para que você se perceba que tem algo errado que precisa ser resolvido e para que você seja visto pelas outras pessoas. Então esse movimento que a gente vai trabalhar hoje também ajuda a trazer consciência para essas questões de abuso financeiro, de autoabuso financeiro ou autoabuso emocional. Então, quando a gente compreende que existe uma ajuda saudável, onde eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condições, eu tenho um equilíbrio emocional maior, eu posso contribuir com alguém porque eu tenho condições, eu desejo auxiliar, eu desejo emprestar esse dinheiro, né? Agora, se eu me sinto obrigado a ajudar alguém, eu tenho dó daquela pessoa, eu tenho medo que se eu não ajudar eu vou ser tido como egoísta. Se eu não contribuir, eu vou sentir muita culpa, porque eu tenho mais e aquelas pessoas que eu amo, que são da minha família, são parentes, são amigos, né, ou parceiro ou parceira também, tá passando por dificuldade. Então a culpa nos leva a atrair situações de autoabuso. Então, eu comprometo a minha liberdade, eu comprometo o meu futuro, eu comprometo as minhas metas, eu comprometo a minha relação comigo mesmo, a minha integridade, quando eu passo o meu poder para o outro. Quando eu concordo, mas no fundo não era aquilo que eu queria. Né? Eu me deixo ser conduzida pela situação. Aprofundando um pouquinho mais sobre essas questões familiares, raízes sistêmicas, quando os filhos compram o problema dos pais, quando os filhos
querem ajudar o sistema familiar vinculado a um amor cego, ou pais ou avós, né? Qualquer geração que vem antes, ocorre uma inversão da ordem natural. Porque os filhos, eles recebem dos pais, e aquilo que eles recebem, seja muito, seja pouco, eles recebem do jeito que chegou, do jeito que vier, e vão para a vida, vão para o futuro, construir a sua vida. Quando eu não consigo ir para o futuro porque tem situações que me prendem ao passado, tem pessoas que me prendem no passado, eu estou ainda vinculada às expectativas dos meus pais, ao que eles queriam para mim, ou o que eu gostaria que eles vivessem, eu crio, né, por conta disso, a culpa que a gente já comentou, culpa de não ajudar, raiva que a gente já comentou também, por carregar o peso que não é seu, e a autoimagem de salvador, que atrapalha os relacionamentos futuros. Então, se eu estou como salvadora, eu vou atrair relacionamentos com pessoas que desejam ser salvas. Eu vou atrair projetos, né? Os projetos de relacionamento lá da Síndrome da Mulher Maravilha, né? Que elas vão transformar o homem, né? Elas vão transformar o homem, eu vou mudar ele porque ele me ama, então ele vai mudar. Então aqui é necessário uma autoanálise para perceber se você não está num papel de salvadora. Né? Eu fiz a vida inteira isso aqui, gente. Tentei salvar todo mundo, no final eu tive que me salvar, porque senão não ia dar certo. E a sensação de não merecimento. Eu não me autorizo, eu não me permito. Eu não posso conquistar mais do que isso. Então aqui, frisando, né? O quanto do afeto que você compartilha e recebe está condicionado. O quanto as pessoas te amam pelo que você faz para elas. Elas realmente amam você ou elas amam o que você proporciona para elas? E vice-versa, você realmente ama elas ou você ama o que elas te proporcionam? O conforto, a zona de conforto que elas te proporcionam. Hã? Aqui também, a gente já comentou isso aqui também. Efeitos na vida adulta. De tudo isso que a gente está comentando, né? Relacionamentos desequilibrados. Pessoas que controlam ou que abusam financeiramente. Ou você também, você se autoabusa financeiramente, desenvolvendo um comportamento de compradora compulsiva. Ou tem também uma coisa bem interessante que é a fuga nos estudos. Aquela pessoa que estuda, faz 1000 cursos e nunca está pronta para colocar em prática. É uma fuga também. Tu está canalizando dinheiro e está mascarado aquilo como investimento em autoconhecimento, por exemplo. O investimento, né? Mas no fundo tem um bloqueio que te impede de ir para a vida, que te impede de manifestar, de utilizar aquele conhecimento, porque você não se permite crescer, você não se permite ser maior que os teus pais, você não se permite viver uma realidade diferente. Então, enquanto você continuar estudando, lendo 1000 livros, fazendo 1000 cursos, enquanto você continua isso, tu nunca vai para a vida adulta. E para ir para a vida adulta, para ir para a vida, para praticar aquilo ali, para se posicionar, utilizando esse conhecimento, essa bagagem, você precisa resolver lá atrás tudo aquilo que te prende lá atrás, que te mantém naquele mesmo lugar, fazendo mais do mesmo naquele ciclo vicioso. Isso também foi algo que eu vivi, então eu falo com propriedade. Autossabotagem financeira, que é essa questão, ou sempre investindo compulsivamente, ou sempre acontece algo, né? Sabotagem. Tinha o dinheiro, mas não vai poder fazer a viagem porque bateu o carro. Baixa autoestima e não merecimento. E a dependência emocional para manter o vínculo, para não ser abandonado, para não ser rejeitado. Muito importante compreender a ligação com o dinheiro, a ligação do dinheiro com a energia e alto valor. Então, o dinheiro ele é energia em movimento, eu acrescentaria. Energia em movimento somado, né, acrescido do meu alto valor, da minha concepção de valor, quanto eu mereço. A nível inconsciente, porque se eu no consciente eu posso achar que eu mereço ser milionária, mas lá no inconsciente, se eu tenho todas essas crenças e conexões que a gente falou anteriormente, o meu alto valor ele é baixo, baixíssimo.
Então, isso vai gerar bloqueio na energia e, consequentemente, gera bloqueio no dinheiro. Nessa equação simples e básica. Quando eu me abandono, eu abandono a minha prosperidade. Quando eu paro de me cuidar, quando eu paro de me colocar como prioridade, quando eu paro de fazer as coisas que eu gosto, quando eu paro de dar atenção e alimentar os meus sonhos, eu também estou abandonando essa energia que movimenta o dinheiro na minha vida. E movimentando o dinheiro, movimenta trabalho, realização pessoal, realização profissional e vai acumulando esse conhecimento, essa bagagem que você não sabe o que fazer com ela, tá? Então aqui também fica um outro exercício, que é escreva 3 frases que você ouviu sobre o dinheiro e 3 que você ouviu sobre o amor, para perceber os padrões. Eu vou deixar esse slide, vou compartilhar no grupo depois, para vocês fazerem com calma esse exercício. E somado com o áudio que vocês vão repetir, vocês vão tendo percepções, insights, as fichas vão caindo. Só para praticar esses exercícios, tá? Porque o campo ele vai estar aberto e vocês vão estar recebendo a energia necessária para fazer essas conexões. Então, com base, né, de todos esses problemas, essas conexões, esses bloqueios, qual que é a solução? A solução é isso que vocês estão fazendo aqui. Buscando conhecimento aplicado no autodesenvolvimento, autoconhecimento, autorresponsabilidade financeira também, né? Você é responsável pela tua vida, você é responsável pela tua realidade, seja ela boa ou ruim. Você é responsável pela mudança, você é responsável por tudo o que te acontece. Absolutamente tudo, até aquilo que parece que não é culpa tua. Quando a gente assume esse lugar, a gente adota uma postura resolutiva diante da vida e a gente começa a resolver os problemas, a gente começa a fluir. Só que aqui tem outro detalhe. Quando a gente entra no papel de ser um bom resolvedor de problemas, a gente acaba puxando o problema de todo mundo. Daqui que eu resolvo, daqui que eu faço. Então você é acionado para resolver questões que não são suas. Aí entra trabalho sistêmico, que a gente vai fazer na sequência. O áudio é sobre isso. Voltar ao seu lugar, ocupar o seu lugar na família, na vida, no relacionamento, no trabalho. Fazer o trabalho sistêmico de internalização, de harmonização com o pai, com mãe, com ancestrais, todo esse movimento que a constelação trabalha profundamente. Você vai fortalecer o teu adulto e acolher a criança interior. Quando você tem autorresponsabilidade, o teu adulto ele é responsável, a criança não é responsável. Então, vocês já devem ter ouvido em algum lugar, né? Criança não faz dinheiro, adulto faz dinheiro. Criança não trabalha, né? Criança ajuda a mãe, ajuda aqui, ajuda ali. Criança não ganha salário, ganha mesada. É uma pequena porçãozinha do salário do pai e da mãe. Então, quando eu fortaleço o meu adulto através do quê? Do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, eu vou, nesse meio tempo, né, nesse processo, eu vou liberando as emoções, trabalhando as crenças, ressignificando as crenças. E isso somado com o estudo no sentido de buscar educação financeira, buscar educação emocional. Porque, por exemplo, se você vem de um lar onde os teus pais são imaturos emocionalmente, eles também têm dependência emocional, eles não sabem lidar com dinheiro, você concorda que você vai ser o representante que vai buscar essas informações? Então, se você não aprendeu de berço e você quer, porque você precisa disso agora para ter sucesso na vida, para crescer, para expandir, você vai precisar buscar. O movimento é teu de buscar. E tem pessoas que vivem uma vida inteira nesse lugar acomodado, culpando pai e mãe porque não deram para ela aquilo que ela gostaria de ter recebido, que é a postura de cobradora. Né? Então, educação financeira, conhecimento, informação, aí que entra a leitura, que precisa, é estudo, né? Estudo e autodesenvolvimento. Então, esse é um passo a passo extremamente resumido, mas que soluciona essa e outras questões também. Na verdade, soluciona boa parte dos nossos conflitos e problemas, quando eu adoto essa postura. Né? E a gente finaliza com quanto vale a sua liberdade. Quanto vale a sua liberdade emocional? Quanto valem as suas escolhas? Quanto vale você ser dona
da tua própria vida. Extremamente importante.